Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a mineração, que é a atividade econômica e industrial que envolve a pesquisa, extração, também conhecida como lavra, e o beneficiamento de minérios e outras substâncias minerais do solo e do subsolo. Pode causar sérios impactos ambientais e sociais, como poluição, desmatamento e problemas de saúde. Mas essa atividade é fundamental para a economia, pois fornece matéria-prima para diversas indústrias. E muitos dos utensílios que você usa no dia a dia são oriundos da mineração. Para falar desse assunto, estão hoje aqui conosco Guilherme Pinheiro, administrador de empresas e um dos sócios da Tavares Pinheiro Industrial Limitada, cuja atividade minerária remonta da década de 50, lavrando principalmente o granito. Jorge de Rito, proprietário da Itabras Mineração, com foco principal na extração de areia e cascalho, cujo início também remonta da década de 50, através de seu pai, Líbero de Rito. O engenheiro ambiental e sanitário Giorgio de Rito, formado pela PUC de Campinas em 2015. Tem pós-graduação em avaliação de impactos ambientais e processos de licenciamento pelo SENAC em 2020. Tem pós-graduação em geoprocessamento, georreferenciamento e sensoriamento remoto e pós-graduação em aerofotogrametria com drones, ambos pela Faculdade Anhanguera em 2025. Filho do Jorge, é a terceira geração da família dedicada ao ramo da mineração. E o geólogo Fernando Mendes Valverde, graduado em 1972 pela Universidade de São Paulo, com especialização em economia mineral pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e McGill University, do Canadá. Ocupou os cargos de diretor do 2º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral em São Paulo, o antigo DNPM, e secretário executivo do Prominério, Programa de Apoio ao Setor Mineral da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Foi coordenador do Plano Diretor de Mineração para a Região Metropolitana de São Paulo e do Plano Plurianual para o Desenvolvimento da Mineração Brasileira, relativo às rochas de revestimento. Presta serviço desde 1997 para a ANEPAC, que é a Associação Nacional de Produtores de Agregados para a Construção, na qual ocupou até este ano o cargo de presidente executivo e atualmente está diretor de Relações Institucionais desta entidade. É ainda editor da revista Areia e Brita, membro do Conselho Consultivo da Revista Brasil Mineral e diretor da Fiesp. É um prazer recebê-los aqui no AEJ Conecta. E, inicialmente, passo a palavra para o Guilherme Pinheiro para que faça suas considerações iniciais. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu represento aqui a Tavares Pinheiro, uma empresa que tem muitos anos de história, né? No ano que vem estamos fazendo 100 anos, e teve início lá com meu avô, seu Tasso, ele fazia as estradas, e depois veio meu tio Tasso também, que deu início à pedreira lá na década de 50. Começou a lavrar os minerais, né? A gente faz a parte do granito, produz a brita, que hoje é usada principalmente na construção civil. Então, toda a parte de argamassa, toda a parte de construção civil, precisa da pedra para existir, para fazer. Né? Hoje, em 2025, o mercado está razoavelmente bom, né? Ele vem de um momento bastante aquecido pós-pandemia. Agora eu acho que está dando uma estabilizada nesse mercado, né? Com algumas incertezas aí que temos.
Mas a gente atua sempre atuou nessa região de Jundiaí. Sempre esteve aqui nessa região, né? Atendeu muito bem a região. E a Brita tem toda uma questão relacionada com a distância e com a região em que ela está, né? Porque, Valor agregado, né? com valor agregado. Então, se a gente costuma dizer que a gente atende um raio de 50 quilômetros ao redor, né? Se for muito mais longe que isso, o frete fica mais caro que a pedra. Perfeito. E isso vai impactar no preço de todas as obras, né, de toda a construção civil, porque a pedra é a base da construção civil, né, a pedra e a areia. Isso. São a base da construção civil hoje, né, por causa do concreto. Então, E a construção civil é o carro-chefe do desenvolvimento econômico, né? Um termômetro, se a economia está bom ou não, é ver a construção civil, né? Sim, a construção civil está em todo lugar, né? Tanto nas pessoas, nas casas, nas pessoas, como no público, né? Nas obras públicas. Então, ela está em todos os lugares, no saneamento. Então, a gente diz que as lavras elas têm que acompanhar as cidades por causa dessa questão da distância, senão começa a ficar inviável o preço e o frete em relação ao preço da pedra, né? Com 50 quilômetros já é muito, né? A gente costuma trabalhar 30 km. 50 já é um exagero, assim, de km a gente costuma trabalhar. Por isso que também é importante prestar atenção em toda a questão de plano diretor e onde estão localizadas essas extrações, né? Elas têm um impacto, mas também são necessárias, digamos assim. Então, desde que as minerações sejam sérias e tentem mitigar esses impactos, né? A gente tem todo o trabalho com o meio ambiente, procurando mitigar o impacto, fazendo várias ações para reduzir os impactos, para conseguir também não ter problema com o meio ambiente e atender a demanda e toda essa questão. Ok. Jorge, e na sua setor aí, que é mais areia e cascalho, como é que é a mesma realidade do Guilherme para pedra? Como é que é? A realidade, a produção, primeiro, boa tarde a todos, a você, Fernando, Guilherme, Jorge, já nos encontramos de manhã. A realidade da questão licenciamento é igualzinho a todo tipo de atividade minerária, passa pelo mesmo procedimento. A única questão, nossa diferença deles, é que eles têm uma mina para dezenas, até centenas de anos. Nossa realidade é outra. Nossa realidade, jazida, dura mais do que 5, 10 anos. Então, você tem que sempre mudar de lugar. Eles são proprietários da área, nós somos proprietários de uma área, mas a maioria das nossas extrações fica fora. Área de terceiros. Terceiros. Isso chamado superficiário, superficiário. Né? E, na realidade, também, o método extrativo, tanto para a cava, que é a várzea do rio, como no leito do rio, é diferente também a tecnologia. E a dificuldade nossa é realmente conseguir convencer o proprietário do solo a ter um contrato para seja extraída essa areia, essa argila, extraímos argila também, e junto com a areia existe o cascalho, o pedregulho. E a dificuldade é essa, e principalmente na concorrência com loteamentos, porque se você tem um loteamento, normalmente nós fazemos isso nas várzeas do Rio, né? Existe o bem mineral há milhões de anos atrás, né? Milhares e milhares de anos atrás. Só que com o desenvolvimento da cidade, que esse Jundiaí cresce muito, estão utilizando essas áreas, esterilizando, a gente está falando. Selando, né? A partir do momento que... Colocou loteamento, selou. Então, estamos brigando muito, esterilizou. Faz mais de 20 anos, conselheiro do Conselho do Meio Ambiente, junto com você, como presidente do Conselho do CMPT, da Política Territoriais, da APA, né? Conselheiro de APA. Ou seja, como diretor do sindicato, participamos, né? O nosso presidente pede para participar de todos esses, né? Conselho do Comitê de Bacias. E a dificuldade sempre foi essa, né? de achar áreas que nós sabemos pelos mapas, né? Geológicos do Estado e da Federação, mas a vocação, e eu sempre falo, a vocação histórica na várzea do Rio Jundiaí, desde Campo Limpo. Meu pai extraía em Campo Limpo, Várzea, Jundiaí, Tupéva e vários rios da PCJ.
Piracicaba, Capivari, Jundiaí. E a dificuldade, repito, é sempre o convencimento do proprietário. Mas isso aí, nossa produção é pequena, de 10 mil toneladas por mês, e para suprir uma demanda grande, vem a maioria, 95%, 98%. Você falou um dado interessante. Vem então, o que vocês fora. Extraem ainda não Não atende. Não atende o crescimento. Vem de longe, acho que o Fernando vai colocar isso, de 100, 200 quilômetros, 150, longe. Então, custa mais caro o frete do que o próprio bem mineral. Quando nós pararmos aqui, não tivermos mais produção, a areia vai porque nós, mal ou bem, a gente segura um pouco o preço, equilibra o preço. Quando terminar, aí vamos ver que o preço, como o Guilherme falou, matéria-prima, areia e pedra, é o mais barato que tem na construção civil, é o preço menor. Imagine se esse preço explode. É dificuldade. É mais Sim. isso. Quanto à legislação, a gente sempre está aí, sempre colocando nossas demandas, está tendo agora o Conselho Gestor da APA, colocando o plano de manejo, estamos tentando colocar a mineração como um zoneamento específico. É difícil, porque mexe com o interesse de muitas outras pessoas, né? Não só do proprietário, como político também. Okay. Mas isso. Jorge, e a parte? Seu pai falou aí da questão de são tecnologias diferentes, de várzea e rio. Como que funciona isso daí? Sim. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, a iniciativa, né, Silvio? Imagina. E dar os parabéns. Acho que é assim, a primeira vez que a gente participa assim, de um evento que o tema é mineração, né? Fora assim, de discussões um pouco mais acaloradas que costuma ter. Mas são metodologias diferentes, né? Em Cava, nós utilizamos um processo de escavação do solo mesmo, né? Fazendo a remoção do parte superficial, que é o estero, e depois chegamos no minério, fazemos a separação dos minérios, no nosso caso, que é areia e argila, né? E para fazer depois o beneficiamento. E no leito do rio, comumente o pessoal utilizava as dragas, né? Utilizada aquelas dragas, mas hoje, Silvio, tá tendo até uma mudança, né, na metodologia aqui, pelo menos em Jundiaí, nós estamos entendendo, né, que está se assemelhando o quê? Os mesmos equipamentos que nós utilizamos na escavação do solo, né, que seria uma escavadeira, alguma coisa um equipamento desse porte, ele também pode ser utilizado em leitos de rios mais estreitos e não navegáveis, né? É tudo por causa do quê? Por causa da presença do assoreamento, né, que ocorre no leito do rio, que impede a movimentação da draga, né? Então, na sua área de lavra, você tem uma restrição ali, você pode movimentar, né, quando é leito de rio, mas às vezes o assoreamento não permite que você navegue ali, né? Então, o uso de uma escavadeira, por exemplo, de braço longo, como é feito o desassoreamento, né, o antigo da ESP Águas, utiliza essa metodologia, né, de fazer a limpeza e a extração dos sedimentos, né, mas não tem um aproveitamento mineral. E, no caso, nós entendemos que essa tecnologia, essa metodologia é vantajosa para rios, por exemplo, aqui do Rio Jundiaí, né, e nós temos algumas áreas que temos concessão de lavra, o direito de lavra. Essa metodologia ela apresenta melhores resultados, tanto para o processo em si, né? Melhor aproveitamento, você tem menor risco de contaminação com derramamento de óleo, junto ao leito do rio ou nas margens, e também pela presença da poluição difusa, né? Sim. Que é presente no leito do Rio Jundiaí. Então, com dragas, você tinha muito problema, né? Hoje você tem um pouco de escarificador, né? Que era aquele equipamento que ficava em empolador, né? No bocal ali, empolador, ficava no bocal da sucção da draga. Então, se você pega, por exemplo, algum pneu, alguma coisa assim, já paralisava toda a operação, demorava uma escavadeira com método de assoreamento, além de você não paralisar a atividade, você ainda remove esses materiais, né? Com a draga você não conseguia remover. Então, a partir do momento que você remove, além de você ter um aproveitamento mineral, você tem também a limpeza ali daquele trecho de lavra do rio, e fazendo o desassoreamento, né?
e contribuindo, né? Assim, é uma forma da atividade, apesar de ter o seu rendimento ali a partir da extração e aproveitamento do mineral, você também recebe um passivo, que é você tirar todo o Com lixo que é certeza. carregado no momento das chuvas intensas, que para ali na sua área de lavra, né? Mas a separação da metodologia seria praticamente essa, né? Ok. Fernando, e você? O que tem aqui para falar sobre o ponto de vista institucional, digamos assim? Que recado que você pode dar para a gente aí? Bom, primeiramente eu agradeço o convite aqui, Imagina. acho muito importante participar de eventos dessa natureza no estado de São Paulo. São Paulo não é um estado eminentemente minerador, né? Considerado pelo setor mineral brasileiro, mas ele produz dois bens minerais que foram e continuam sendo e vão ser para o futuro fundamentais para o desenvolvimento urbano e a infraestrutura do Estado. É devido a eles que esse Estado cresceu a custos baixos, devido ao fato que a geologia foi muito prazerosa, né, e muito ofereceu esses produtos para a população paulista. Eles já colocaram a importância aqui desses bens, mas eu diria que madeira, aço, tijolo e concreto, há mais de 200 anos, são os materiais básicos para a indústria da construção civil. Tirando a madeira, o resto é mineração. E principalmente areia e pedra pitada, porque areia e pedra pitada entram em 80% da fabricação do concreto. E o concreto é o segundo produto mais consumido no mundo depois da água. Então, Poxa, não sabia disso, você não. tem Olha. a ideia da importância desses materiais para a população. Eu estou voltando de um evento que houve na Espanha agora, foi a semana passada. Foi o 8º Congresso Espanhol de Áridos, lá eles chamam os agregados de áridos, né? Areia e pedra habitada. E, numa apresentação que foi feita pelo um dos palestrantes, o mundo está consumindo hoje 40 bilhões de toneladas de agregados para a construção civil. 40 bilhões. A metade disso está na Ásia. E a metade da Ásia é a China. Então, a China estava consumindo cerca de 25 bilhões de toneladas. Com a Covid, ela voltou, abaixou para quase 14. Eles tiveram uma queda econômica também, mas é um volume extraordinário. E você vê que está ligado ao desenvolvimento chinês, tudo isso. É extremamente importante. Na China tem uma pedreira que produz tudo que o estado de São Paulo produz. Todas as pedreiras juntas. Uma única pedreira. Então, isso mostra a importância desses bens minerais. A revista The Economist, que é uma revista muito conceituada no mundo, ela fez um artigo em que foi feito através de uma universidade, foi pago pela ONU, porque em determinados países, como o Paquistão, a parte da China, a Indochina, esse produto areia estava faltando. E acabou virando commodity. E acabou virando commodity e sendo transportado com escolta armada. Devido à absoluta necessidade do bem, e entrou na fase. Depois, a gente até pode conversar sobre se isso pode acontecer no Brasil, coisa parecida, em algumas regiões do Brasil. Agora, no estado de São Paulo, particularmente, eu gostaria até de, se tivesse um tempo maior, voltar para mostrar a importância de se colocar a mineração de agregados nos planos diretores de mineração. Incluir a mineração. No plano diretor municipal, no plano diretor municipal. Um exemplo que houve, por exemplo, em 1967, o governo de São Paulo criou o GEGRAM. De 67 a 70 foi feito o primeiro plano de São Paulo, da Grande São Paulo, que foi o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado. E de 70 até 74, o que eles fizeram? Eles
fez a consolidação do gerenciamento e controle do planejamento metropolitano. Esse planejamento se preocupou essencialmente com a urbanização. Então, quando se fala em plano diretor, sempre é urbano. É a urbanização que entra primeiro. Nesse plano de São Paulo, a agricultura foi pouco tratada e a mineração totalmente ignorada. Resultado, hoje, as pedreiras conseguiram ficar dentro da Grande São Paulo, porque elas ficam possuem muito maior força política, mais organizadas e ocupam menos espaço. Elas estão no topo dos morros, essa coisa toda, e causam muito menos problema do que outros bens minerais. Agora, a areia não tem mais. A areia, praticamente, você traz areia para a Grande São Paulo, do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira e do Eixo da Castelo. Então, o que acontece? Por falta de planejamento, e tinha planejamento. Quando eu trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós fizemos diretrizes para a mineração de areia na região metropolitana de São Paulo. Nós cubamos 6 bilhões de metros cúbicos. Atrado, foi feito atrado até 10 metros. Nós fizemos uma pesquisa CPRM, Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, que também hoje é o Serviço Geológico Brasileiro. Nós fizemos esse trabalho e cubou. E mostramos, olha, você tem que planejar, tem que evitar esterilizar isso. Vamos organizar isso. Então, por quê? Porque nós fizemos o plano diretor de mineração para a região metropolitana de São Paulo e lá foi visto que a areia era o que tinha mais possibilidade de esgotamento a curto prazo. Fizemos esse estudo, cubamos. E o que foi feito? Nada. Então, o que acontece? As constantes mudanças administrativas, você não encontra mais o técnico, nem a cadeira dele quando vai querer discutir sobre isso. Muda tudo. Muda a política, muda tudo. O primeiro governo, que foi o Egídio, né? Como é que ele chamava? O governador de São Paulo? Paulo Egídio Paulo Martins. Egídio Martins. Ele era técnico. Ele foi criado a Emplasa, foi criado todo o sistema de planejamento. E nós propusemos que o DNPM, na época eu trabalhava no DNPM, fosse feito um convênio com o DNPM, o Estado e o DNPM, para tratar dessa questão em conjunto, porque tinha problema. Começou a dar problema na várzea do Tietê, que é evidente que todo mundo queria a várzea, porque é plano, tudo. Mas isso aí se estendeu para a região toda. E realmente aí tivemos que fazer o plano. Fizemos o plano em conjunto, mas não foi para frente. Quando chegou o Paulo Maluf, acabou. O negócio era petróleo, ele não queria nem saber disso. E não foi para frente com o plano. Morreu. Mas serviu para criar cultura de necessidade de planejamento e por aí afora. Mas, infelizmente, até hoje, a única coisa que foi... Porque você faz um plano diretor de mineração, inclui a mineração, mas isso tem que ser votado. Não pode ser feito por nós, geólogos, engenheiro e tal, e ficar querendo que isso fique planando sobre a sociedade. Ó, nós fizemos aí, vocês obedecem. Isso tem que vir com voto. Tem que ter voto, tem que ter uma lei que obrigue a fazer isso. Tá? Isso não é feito. Toda vez que se chega a isso, muda, tal, e por aí vai. E há conceito também muito arraigado dentro do setor, por exemplo, a necessidade até no meu setor, a coisa se discute com uma certa preocupação, que é a descentralização, né? Areia e pedra habitada, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, é produzida e consumida lá, não é importada nem exportada. Aqui é a mesma coisa. Aqui já se importa. Aqui importa. Areia importa. São Paulo também importa. Então, ela tem uma componente local extremamente fundamental, que a coisa seja tratada em nível local. Eu não digo nem regional. Tem que ser tratado em nível do município. O município tem que incluir a mineração no planejamento, tem que negociar, né, porque planejamento é negociação.
e usar a inteligência, usar os técnicos que entendam da questão para fazer essa negociação. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que parou e os Estados Unidos consomem 2 bilhões de toneladas ano, num país que tem leis muito mais fortes, tem organizações que querem, por exemplo, a organização quer matar um veado por ano. O cara tem aquela organização e tem que preservar a área para... Isso é negociado. É negociado. Então, existe a CEFEM, a compensação financeira, você pode negociar com o município, por exemplo. O município que preservar recebe mais recursos na mineração. E assim, quer dizer, tem que entrar um pouco de inteligência nesse aspecto, e não a parte meramente, você está me arrebentando aqui, isso não pode. Então você fica... Aí acontece que você faz o plano, quem está fora não entra e quem está dentro não sai. E não uma coisa de longo prazo. O Guilherme, dentro dessa abordagem que o Fernando deu aí, como é que você vê a questão aí da dificuldade a legislação atrapalha vocês ali? Você acha que ela poderia ser mais flexível? Como é que você enxerga isso? Porque a pedreira está na Serra do Japi, né? É bem difícil, né? A gente tem a questão da anterioridade, então a gente hoje consegue operar pela questão da anterioridade, que a gente está anterior à lei da Serra, né? Mas quando veio a lei da Serra, ela veio em cima da gente e não levou em conta que tinha uma pedreira ali. Não é nem na lei da Serra, o decreto da APA, né? Acho que é de 98. E a lei que é de 84, e não né? levaram em conta que tinha uma atividade ali, que precisa ter um cuidado, né? Levar em conta isso há tantos anos lá, e precisa ter alguns cuidados. Então, hoje a gente tem uma dificuldade com a legislação, a gente está até conversando na prefeitura para tentar fazer mudanças no plano diretor e fazer adequações, né, para que se saiba que tem uma pedreira ali e trate isso da maneira mais adequada possível, né? Tem que saber como viver junto. Porque é possível. A convivência conjunta. Possível. Foi lançado esse livro agora, bem recente, né? Vou passar para ele. Você quer comentar? Não, esse livro justamente ele trata Vou deixar para você. Das minerações perto dos centros metropolitanos, ou quase dentro. Então, ele dá essa abordagem de como tratar isso, de como conviver. Hoje tem bastante tecnologia na questão dos desmontes, tem bastante tecnologia para que se reduza os impactos sonoros, de vibração, então que consiga ficar perto do centro urbano. Então esse também é um trabalho bem legal que foi feito, lançado agora. Traz um conceito que a área minerada ela é perfeitamente, ela pode ser compatível. Não, ela pode ser transformada. Até em coisa melhor. É atividade meio, não é atividade fim. Isso. No futuro, né? Depois das inflações, elas podem ter outros usos, né? As cavas, elas podem ter outros usos, e isso prova também que elas podem estar perto de centros urbanos, e tem outros usos muito interessantes, como depois vira depósito de lixinete, pode ser feito para evento. Em Kansas City, nos Estados Unidos, 15 mil pessoas moram embaixo, em minerações subterrâneas, que foram antigas pedreiras. E trabalham com depósito químico, depósito de bebida, depósito de materiais que necessitam de temperatura, de eliminar possíveis conflitos. Ninguém quer morar do lado de um maior. Então, Jorge, e para você, eu acho que a mineração de areia é pior ainda do que o Guilherme estava falando com relação à legislação. Como é que você enxerga isso daí? Olha, vou ser franco para você. Primeiro, conosco, da extração em leito do rio, que nós extraímos no leito do rio Jundiaí, tem uma discriminação perante os engenheiros, perante os pedreiros, que é uma areia contaminada e tal. E é verdade, foi verdade. Por quê? Porque no rio poluído, com esgoto, empresas químicas, né, despejam tudo, contaminação da areia, claro, não serve para estrutural, para ter assentamento só e calçadas, essas coisas. Né? Hoje não, hoje existe um profissionalismo, uma tecnologia diferente, mesmo extraindo. Claro que o Rio Jundiaí está melhorando, né, com a despoluição, tudo.
Não está totalmente, porque nós estamos lá todo dia, a gente sabe o que joga ou o que não joga lá, principalmente a poluição difusa que o Jorge falou. Mas hoje a técnica nossa é escavação, extração e um beneficiamento, lavagem da areia. Antigamente se extraía, depositava e se vendia, secava e vendia. Isso há 15, 20 anos atrás. Hoje não. Hoje a gente extrai, deposita, seca, depois carrega de novo, lava 5 vezes essa mesma areia. Imagine só, 5 vezes 5 bombas e bombas e volume d'água, certo? Porque a água é de reuso, né? Reciclado. Então é reciclado. E nessa lavagem, eu sempre dou o exemplo seguinte: quando uma mulher vai lavar roupa, ela não coloca roupa suja no balde, tira e vai. Ela tem que chacoalhar, bater, né? Quarar. Quarar, tal. Só não usa, a gente não usa produto químico, né? Como não vamos colocar sabão, né? Perfeito. Né? Um ácido para tirar os contaminantes. Mas hoje, nessa lavagem, a qualidade da areia do rio é infinitamente melhor do que antigamente. E quando na extração em leito de cava, né, em leito de rio, não, na cava, que é a várzea do rio, aí é areia in natura, tem o processo só de lavagem, separação. Tal. Mas a qualidade melhorou muito. Para isso, até foi bom você convidar a gente para mostrar isso. Né? Temos produto aqui, dá para colocar no mercado, só que o pessoal fala, não, eu quero areia branquinha de Jacareí. Não tem nem mais a porta de areia em Jacareí. Então, só 2, parece. Né? A maioria está 200 quilômetros longe. Olha, vem 200 quilômetros longe para cá. Pela Dutra. Pela Dutra, meu, Dom Pedro, o dano ambiental que eles causam, e fora a receita de impostos, que não é deixado aqui, não é gerado aqui, fora a perda né, do CEFEM, A capacidade de gerar emprego. Gerar riqueza, né? Riqueza, porque não parece, mas nossa atividade não é bem vista, né? Porque pensam que está degradando, fazendo buraco. Mas esses buracos, hoje, até Fernando Guilherme, foram usados na época, em 94, como reservação d'água. Cerâmica Nivolone, o pessoal lá do Jundiaí-Mirim, usou, nós fomos contratados, porque tínhamos as dragas diesel, o Luiz Argentin, na época, não era o Rui Chaves, era Dadai, né? é o Deljão, que é hoje atual. O atual Nos contratou para retirarmos essa água de cavas abandonadas pelas cerâmicas, sem recuperação nenhuma, por 4 anos, Fernando. 94, 95, 96, 97. Em 98, inaugurou a represa. 4 anos evitando o racionamento d'água na cidade de Jundiaí. Olha só, uma coisa abandonada, largada, e nós já somos diferentes. Nós procuramos seguir a legislação, mas a nossa atividade tem um interesse social enorme. Por que só nós ficou aqui em Jundiaí? Uma pela dificuldade de licenciamento, mas outra porque eles veem, os prefeitos, os administradores, veem que nossa atividade é importante, porque estamos despoluindo o rio. O primeiro despoluir o rio não foi as indústrias, o CETEB, foi o minerador que tirava areia, tirava cascalho, tirava pneu, tirava poluição difusa, e quando voltava, a água voltava turva, mas oxigenada. A gente tem esses testes, né? Tem esses testes de oxigenação antes da mineração e depois da mineração. É incrível. Que nós falamos, é a possibilidade de negociação. Negociação, porque o ganho é ganho real. Radical, não pode ser radical. Então, próximo de Chicago, a 100 quilômetros de Chicago, as pedreiras próximas lá são de calcário, quer dizer, são bastante permeáveis. Eles preparam, tiram o material, vendem e preparam a área para receber o esgoto do México. E isso fica, porque é por causa da seca lá, né? Vem e é tratado esse esgoto para tornar-se água. Água e de acaba, e você vê, outras recebem o lixo em fardos até um certo ponto, depois é coberto e transformado em outro tipo. Você não vai botar um prédio lá.
Você pega um exemplo que existe da incúria governamental, a maior que existe é da pedreira da Itaquera, né? Então, ela atendia toda a região leste de São Paulo. Ela chegou num ponto que não dava mais. O governo botou o terminal do metrô, loteamento. botou um loteamento, um conjunto habitacional do lado e determinou a morte dela. Ela, mesmo assim, fizeram um estudo, ela se transformou em depósito de material inerte da construção e hoje tem o shopping center lá, Itaquera em cima. Então, tudo é possível. Não pode ter radicalismo, devido à necessidade. Aqui Você não vai fazer um muro só de cimento. Sim. Você imagina. Você tem que misturar areia para fazer o concreto, senão... Aqui em Jundiaí, até pegando um pouco do gancho do que o doutor estava comentando, da necessidade de compatibilizar a atividade com o plano diretor, né? Tivemos até um caso, né, anos atrás, tinha uma empresa que fazia extração de água mineral aqui em Jundiaí, né? E muitos dos recursos... Era Danone. Era Danone. E aí, o que aconteceu? Você tem essa compensação pela exploração mineral, que é a CEPEM, e tem o portal da transparência, que você conseguia verificar, né, os valores que são destinados aos municípios. Você via que boa parte, né, do CEPEM arrecadado aqui por Jundiaí, a parte quando essa empresa estava em operação, um volume bem expressivo vinha dela, né? Porque água mineral, volume. E aí, por motivo, se eu não me engano, né, de plano diretor, né, que eles queriam expandir a atividade e não foi possível, a empresa simplesmente abandonou, fechou as portas e foi embora. E o valor que era arrecadado da CEPEM era utilizado aqui no município para fazer o pagamento do PSA. PSA, pagamento de serviço ambiental. Ainda é utilizado. É utilizado, mas um volume bem, né, bem menos expressivo do que aquilo que poderia nós ser. pagamos, nós também recebemos. Eu não acredito, nós recebemos o PSA também. Porque fomos os primeiros a reflorestar a margem do Rio Jundiaí. Primeiro, não foi nem proprietário, e muito menos a prefeitura ou qualquer outro órgão. Foi o minerador, meu pai, na Jardim Tulipas. E hoje o pessoal usa uma área de lazer. Primeiro de Jundiaí, 1994, 93, 94. Até o Jorge da Mata Ciliar, depois entrei em contato com eles, na época das câmaras técnicas, para instituir a APA Jundiaí, ele participou. Eu falei, olha, não compensa comprar na Flórida e reflorestar, o custo era alto da muda. Aí ele falou, não, estamos aqui para ajudar. E fomos os primeiros parceiros com essa associação, que hoje está sendo, né, tá passando por dificuldades. É isso aí. Gente, eu agradeço a participação de vocês. O Jorge bem falou en passant dos Nivolone, que estão vinculados com a mineração de areia, de argila vermelha, né, que a gente fala, e vai ser objeto também de uma outra. E aí eu agradeço a presença de vocês, Fernando, pelos dados que você nos trouxeram aqui, que enriqueceu bastante a nossa conversa. Muito obrigado. Eu também vou deixar esse livro para você, deixar aqui na associação, e tem exemplo nosso aqui da meu pai, lá de Itupeva, da Cabana dos Pescadores, que foi colocado nesse livro aqui, na época de 94, 95. Tá ok, obrigado. Obrigado, Silvio. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.